encontrar variáveis, né? Resolver sistemas de equação. A questão é só definir bem quem são as variáveis. A gente até fez esses exemplos aqui de polinômio. Muito bem. Daí é basicamente resolver sistema, como eu havia dito. Muito bem. Nesse ponto, né, nesse primeiro ponto da apostila, ele foca bastante nisso, né? Que você perceba quem são as variáveis e resolva o sistema. Mas é claro que existe muita teoria por trás disso. É agora que começa a entrar essa teoria, né? Então, eu já estava adiantando para você na aula passada, quando você consegue, né, descrever qualquer vetor com a combinação linear de vetores, esses vetores que você fez a combinação linear, eles têm que ser linearmente independentes. Ou seja, eles, entre si, não podem ser combinação linear um do outro. E eu dei alguns exemplos para você na aula passada, como, por exemplo, a base canônica, né? A gente chama isso aqui de base canônica. 1, 0 e 0, 1. É canônica porque ela é mais simples de trabalhar, ortogonal, ela é normalizada, ou seja, esses vetores têm módulo 1, né? É claro que não só eles descrevem, eu mostrei para ti até com um exemplo gráfico na aula passada, e claro, nem sempre a gente está falando de coisas que podem ser graficamente reduzidas, né? Às vezes a gente está falando de polinômios, por exemplo, dá para verificá-los assim de forma gráfica. Vamos dizer assim, a estrutura do que a gente está estudando em si, né? Até talvez a gente vai falando de três variáveis, ainda dá para dar alguma descrição gráfica, né? Mas nem sempre. Lá no fim da álgebra linear, a gente aprende a dar uma descrição gráfica para qualquer coisa, de qualquer dimensão. Processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Mas está longe ainda disso. Apesar de ser um negócio meio interessante. Então tá bom, por exemplo, aqui ó, nós temos o espaço vetorial R3, a gente já conhece bem esses vetores aqui. Daí eles estão perguntando se esses conjuntos, o conjunto alfa, ele é LI ou LD e o beta é LI ou LD. Bem, então se você entende o que é ser linearmente dependente ou independente, às vezes só de olhar dá para perceber, né? Por exemplo, é possível escrever esse vetor como combinação linear desses dois? Me parece que não, porque digamos que você queira escrever o número 3 aqui. A única forma de escrever o número 3 é pegar esse vetor e multiplicar por 3. Só que daí você não consegue controlar direito as outras duas. Uma delas até dá, né? A primeira. A primeira Mas a não. outra aqui não tem como. Se esse cara virar 3, né, devido a esse vetor, esse aqui também vai virar 3, nunca vai ser 2, né? Agora, com esse outro cara aqui, eu já não consigo dizer, porque o outro vetor ele é muito complexo, né? Não é tão claro, com uns e zeros assim. Então vamos lá, vamos ver se a minha intuição para o primeiro estava certo. Vamos lá. O sistema aqui, ele, ele é LD, exatamente. Porque eu não consigo descrever, né, um vetor como combinação linear dos outros. Agora, né, foi o que eu falei aqui sobre esse cara. Sobre o beta, né? Beta LD, tá vendo? Uhum. É, ele é linearmente dependente. Ou melhor, voltando. Eu não, quando eu olhei para o beta, eu não sabia o que ele era. E aqui ele provou por meio de matrizes, né, que ele é LD. Agora, como é que ele prova isso? Né? Essa apostila ela é muito vagabunda para fazer algumas coisas. Mas ela prova da seguinte forma: ao resolver esse sistema, a gente não vai ter um valor específico para A, para B e para C. Beleza? Quando isso não acontece, né, é aquilo que a gente aprende às vezes lá no ensino médio. Pode ser um sistema possível e determinado, possível e indeterminado ou impossível, né? Para ele ser LD, porque ele é um sistema possível e indeterminado. O que é isso na prática? Uma ou mais variáveis estão em função de outra variável, beleza? Ou seja, o A pode ser escrito em função de B e de C, ou o A e o B pode ser escrito em função de C, por exemplo. Aí é um sistema LD, linearmente dependente. O A depende de C, o B depende de C. Sacou?
Enquanto aqui vamos ver o alfa aqui, primeirito aqui. Aqui é LI, ó, porque só tem uma solução. Só que é uma solução meio bosta, né? Veja, é a solução trivial, tá vendo? A única forma desse vetor aqui, né, descrever algum vetor é se você tiver a solução trivial, 0, 0, 0 aqui, né? Ou seja, o A, o B e o C serem zero. Não existe uma outra combinação para A's, B's e C's que faça essa resposta. Então, tu tens a resposta trivial aqui. Tipo, então é um sistema LI, só que é um sistema LI que acaba não descrevendo tudo, né? Poderia ser, por exemplo, um arranjo para um subespaço vetorial, né? Ele é LI, precisa ser LI para ser subespaço vetorial, a gente já vai ver isso no futuro, não precisa se preocupar. E ele acaba não descrevendo todo o espaço, né? Mas continua sendo uma combinação linear aqui, se o A, B e o C forem zero. Isso aqui a gente normalmente não gosta quando acontece, tá? Não descreve muita coisa. Então, por exemplo, esse cara aqui, como eu já estava prevendo, não descreveria todo o R3. A gente preveu isso junto. Muito bem. Então, aqui ele está falando coisas que eu já falei bastante. O que é isso aqui? Vamos ver esse exemplo. Temos dois vetores que a gente não conhece, LD, se somente C. Sim, isso aqui eu também já expliquei graficamente para você, né? Que quando os vetores eles são LD, eles são paralelos, né? Se você tem dois vetores e eles são LD, é porque eles são paralelos. Um é múltiplo do outro. Então é impossível de descrever o sistema todo, né? Lembre-se do exemplo que eu te dei lá na aula passada, desenhando aqueles gráficos, né? Aqueles planos cartesianos. Só era possível descrever o espaço todo se eles não tivessem na mesma reta. Daí você conseguiria fazer combinações esdrúxulas que poderiam dar qualquer vetor. Ok? Isso tudo é bem intuitivo, né? Tudo é bem intuitivo, assim, nesse primeiro momento. Uma pergunta. Vetores linearmente independentes são ortogonais? Não necessariamente. Não Como eu necessariamente. estava falando para você agora há pouco, né? Eu vou até relembrar aquele gráfico lá. Você, por exemplo, com esses carinhas aí, você tem a base canônica. Nossa, travou aqui, significa que eu preciso fechar esse negócio antes que o PC bugue. Programa de merda. Esse programa é uma merda. Nossa, paguei ainda por isso. Ó, por exemplo, base canônica, ortogonal, normal, ok, sem problemas. Mas, se eu quiser, né? Posso escrever esse vetor aqui, show. Só que eu posso criar uma outra base toda zoada. Por exemplo, assim. Olha só que base estranha. Ela não é ortogonal. E eu posso gerar aqui vetorizinhos nela. Beleza. Agora, com alguma combinação linear desses vetores aqui, que vamos dizer assim, geraram essa base esquisita azul, eu consigo escrever também esse vetor verde, né? Talvez não ficou muito legal porque eu não coloquei ele na origem, né? Precisa estar na origem para ficar visualizável. Escrevi de qualquer jeito aqui porque eu sou meio vagabundo. Né? Isso aqui você tem que concordar comigo que não é ortogonal, né? Não é ortogonal. Esses azuis aqui não são ortogonais. Mas eu consigo, tipo, descrever esse vetor aqui como uma projeção nesses caras. Então, uma soma desses dois vetores, de alguma forma, ou dos vetores da base desse espaço estranho que eu criei aqui, quando somados, vão dar esse verde também. Apesar deles não serem ortogonais, como você citou, beleza? Então, esse é o exemplo prático. Então, sim, você consegue escrever qualquer vetor, contanto que eles não sejam paralelos. Veja, não pode ser paralelo. Mas pode não ser ortogonal, ok? Uhum. Show. Então, maravilha, explicado, mostrado. Vamos ver aqui. No espaço vetorial M2, esse conjunto aqui é LD. Muito bem, tá mandando. Ah, não, tava falando sobre esse aqui. Ah, não, esse aqui era só um exemplo prático. Ele está falando que esses carinhas são LD, ou seja, é possível pelo menos escrever um deles como combinação linear dos dois.
Então, como é que a gente faz isso? Combinação linear igual a zero. Muito bem. Então, veja só o que aconteceu aqui. Para chegar nisso, igual a zero, para chegar no que a gente chama de núcleo, já vou te introduzindo ao núcleo, a gente já vai ver esse nome aí. Eu consegui, então, uma combinação entre os coeficientes dos vetores, né? Entenda vetores como essas matrizes 2x2. Ou seja, se isso aconteceu, ficou uma variável em termos de outra. Então, quando isso acontece, é LD. Muito bem. Então tá bom aqui, propriedades. Ó, se o A é um vetor está contido em V, então V diferente de zero, o A é LI. Então é o que a gente está vendo aí. Se o A está contido em V, contém um vetor nulo, então o A é LD. O vetor nulo é o 0, 0. Então, quando tem o vetor nulo, com certeza é LD a base. Se a base é LI, então qualquer A1 de A também é LI. Muito bem. Ou seja, ele está dizendo que os vetores entre si são linearmente independentes. Só isso. Muito bem. Então, coisas assim bem básicas da teoria, mas como eu te falei, essa questão de ser LI ou LD não é apenas resolver sistema, sacou? Tem muitas consequências para a álgebra linear como um todo, né? A gente já vai ver algumas delas quando a gente for falar de dimensão de espaço, núcleo, etc. Muito bem, subespaço gerado aqui. Show de bola. Bem, vamos ver um exemplo para entender bem aqui do que se trata. Então, nós temos uma base, a base canônica, a gente sabe que ela gera o R2. Muito bem. Então, ele está mostrando aqui como que isso acontece, né? Veja, ele pega um vetor, multiplica por uma variável, pega outro vetor, multiplica por outra variável. Quando a gente soma esses vetores, a gente chega nisso. Isso aqui é justamente o que define o R2, né? Você ter livre a variável x e livre a variável y. Você podendo colocar qualquer valor ali no x e no y, você consegue escrever o R2. Agora entenda uma coisa. Se por acaso, em vez do 0,1 aqui, fosse 0,2, por exemplo, como é que seria a resposta desse problema aqui? X e 2y. Né? Ou seja, você também consegue descrever a base toda. Então, note, quando eu coloco 2 aqui, eu estou com uma base que ela não é normalizada. Continua sendo ortogonal. Mas ela não é normalizada. Ok? E também funcionaria se tu tivesse números estranhos aqui que não fossem paralelos, já te mostrei na prática. Né? Muito bem. Tendo em vista isso, vamos ver aqui o resto do exemplinho. Determinar a base gerada por esse vetor aqui. Olha só que coisa estranha está acontecendo, mas isso é bem introdutório para o resto da matéria. Tu tens o R3, beleza, que é um espaço de 3 dimensões. A gente conhece bem ele, tu consegue visualizar ele na tua cabeça. Mas ele está dizendo que ele quer saber quem é um subespaço gerado só por esse vetor aqui. Então imagina o seguinte, você está no R3 e você só tem um vetor, um cara que indica uma direção. O que vai ser gerado por isso? Visualmente, uma reta. Concorda comigo? Sim. Bem, se tivessem dois vetores, lá da geometria analítica, você sabe que gera um plano. E com três vetores que sejam linearmente dependentes, ou seja, não são paralelos, você geraria o espaço todo, o R3 todo. Né? Então, veja que curioso, né? Você, com um vetor, gera uma reta, com dois, um plano, com três, o espaço todo. Né? Então, não, vamos dizer assim, não é coincidência que o cara se chama R3. Né? Você precisa de três vetores para gerar ele todo. Com um só você gera uma reta. Vamos ver isso na prática aqui. Então, como é que a gente vai descrever? Da mesma forma que estávamos descrevendo antes. XYZ, que é o nosso espaço como um todo, ele está nos dizendo que nós temos que trabalhar dessa forma. Um cara só sendo descrito por esse vetor. Então, tanto o X, quanto o Y, quanto o Z aqui, nesse espaço maior no R3, vão ficar em função desse A, né?
E se eu quiser, eu posso chamar de x. Ou seja, tanto o y quanto o z estão em função de x. Aí, olha só o que acontece. Y igual a 2x e z igual a 3x. Te lembrei na aula passada e você pode lembrar da geometria analítica. Quando a gente tem duas equações descrevendo algo no R3, esse algo é uma reta, né? Falei para você isso na aula passada. Então, de fato, aconteceu o que nós estávamos prevendo assim visualmente na nossa cabeça. Que esse vetor geraria nesse espaço tridimensional uma reta. E é o que aconteceu, ó. Então, show de bola. Muito bem. Então, nós já estamos chegando na ideia de base. Vamos ver aqui para polinômio, né? Enquanto o subespaço vetorial de P3 gerado por esse cara. Então, olha só que curioso. Estou falando de polinômio de terceiro grau, né? Ou seja, que é importante você lembrar que quando a gente está falando de polinômios de 1 grau n, é P3 aqui, então vamos dizer assim, a dimensão desse espaço é n mais 1. Né? Porque você tem que ter o termo sem t, o termo com t normal, o termo com t ao quadrado e o termo com t ao cubo. Ok? Claro, tal qual aconteceu aqui, você poderia estar trabalhando num espaço maior do que o teu subespaço consegue gerar. Né? Aqui tu está num espaço tridimensional, teu espaço gerou uma coisa unidimensional, que foi uma reta. Mas aqui, pela essa estrutura, a princípio me parece que vai gerar uma coisa quadridimensional também. Quando a gente escreve o nosso vetor, que é baseado nesse subespaço aqui, vamos ver o que rola. Vamos ver aqui. Bem, o t e o t quadrado, eles estão, vamos dizer assim, livres, né? Para ser quem eles quiserem. Por quê? Porque não tem nenhum coeficiente, né? Junto com eles. Agora, quando eu olho para o t ao cubo, junto com o t ao cubo não tem só o t ao cubo, tem esse 1 aqui, ou seja, traz informações do termo sem variável, né, que não acompanha a variável, certo? Então, é importante ficar ligado nisso. Vamos ver aqui como é que ele descreve, né, que ele já vai colocando rapidamente aqui as coisas. Note que o t ao cubo é t ao cubo mais 1 menos 1. Né? Ou seja, para eu conseguir descrever só o vetor t ao cubo, é t ao cubo mais 1 menos 1. Então, se eu tenho um vetor genérico, um vetor polinômio, né? Entenda que quando eu falo vetor, já falei isso para ti na outra hora, pode ser qualquer coisa, não precisa ser só um vetorzinho seta, que descreve coisas geométricas, né? Então a gente consegue descrever dessa forma, né? Como eu falei para você, A1 e A2 estão livres. O A3 eu deixei ele meio que livre também, em função do vetor, da coordenada de vetor que ele indica ali para o termo t ao cubo. Só que eu preciso escrever isso aqui, o primeiro termo. Senão não vou ter o meu vetor do jeito que eu preciso. Né? Ou seja, eu vou ter que dizer que eu vou mexer ali na dimensão do termo sem t. Né? Ou seja, esse meu primeiro termo tem que ser A0 menos A3. Porque senão eu não vou pegar essa soma que surge aqui. Pegou a ideia? Sim. Legal. Ou seja, esses coeficientes eles estão, de certa forma, relacionados. Né? Mas note, ainda continuam sendo 4. O que é isso na prática, né? Isso aqui na prática é aquilo que você me perguntou. É possível que eu consiga gerar um espaço sem ele ser ortogonal? Sim, isso aqui é um exemplo. Eu estou gerando o P3 todo, né? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4 coeficientes, 4 variáveis. Ou seja, eu estou livre nas 4 variáveis, mas elas não estão ortogonais, porque existe uma relação entre elas aqui. Existe essa subtração entre elas e está tranquilo. Tal qual se eu quisesse criar um espaço do R2 com os vetores 1, 2 e os vetores 3, 4. Eles não são linearmente dependentes, que eles não são múltiplos, mas eles também não são ortogonais. Muito bem.
Então, é isso aí. Eu consegui descrever dessa forma o espaço. Muito bem. Ele vai dando mais alguns exemplos aqui, por exemplo, com matrizes. A gente pode pegar para fazer algum exercício agora. Antes de ir para essa parte de soma de subespaço, será que já tem algum exercício interessante? Entenda a soma de subespaço como união, tá? Isso aqui é bem básico. Está unindo dois espaços lá e vai pegar tudo que gera neles. Eu quero ver se já tem algum exercício que não envolva subespaço antes de base e dimensão, porque aqui a coisa começa a virar matricial, começa a ficar treta. Tá, só para confirmar aqui, para não perder tempo depois, a página era 47 do PDF. Vamos ver os exercícios. Muito bem, isso aqui tudo você fez. Ó, aqui ele está querendo que a gente prove se é LI ou LD. Muito bem. Interessante. Aqui, ó, negócio de base. A gente já consegue, a princípio, fazer todos os exercícios até o 7. Então, vamos lá. Eu quero fazer um desses de base, depois vou te pedir para fazer outro. Eu quero ver esse cara aqui. Dado esse, eu vou fazer essa, né? Extrair um subconjunto de vetores LI. Olha só o que está acontecendo aqui nesse problema. Eu quero falar um pouco sobre a ideia dele e depois, de fato, fazê-lo. Tá bom? Deixa eu colar ele aqui. Olha para isso. Você está falando do R3, claramente, porque nós temos vetores de 3 dimensões, certo? 3 coordenadas. Só que a gente tem 4 vetores aqui. Então você pode ter uma certeza total. Pelo menos um desses vetores é a combinação linear dos outros 3, tá? Porque o que está acontecendo aqui é análogo ao seguinte: eu ter a base canônica e eu querer colocar um quarto vetor para descrever o espaço. Mas eu acho que você concorda comigo que não precisa, né? Se eu quiser descrever o R3, esses 3 caras são suficientes. Concorda comigo? Sim. Isso. Então, qualquer outro cara que eu coloque aqui, ele vai ser LD. Ele vai, então, transformar esse conjunto num conjunto LD. Se eu, por exemplo, tirar esse cara, ele vira LI de novo. Certo? E na real, eu posso tirar qualquer cara. Nesse caso em específico aqui, né? Se eu tirar esse cara também, fica LI. Ah, mas não é ortogonal. Foda-se. Eu consigo descrever qualquer vetor do espaço R3 com esses 3 caras. Não vai ser tão fácil como com a base canônica, né? Com certeza não vai ser tão fácil, mas é possível. Então, tendo em vista isso, né, é a ideia que nós temos nesse exercício. Agora, a questão é o seguinte: a gente pode olhar assim por cima, né, e perceber sobre alguns vetores, né, um teste de alguns vetores. Por exemplo, claramente esses dois aqui, eles não são LD, concorda comigo? Então, se eu pegar esses 2 caras aqui, eu estou falando, por enquanto, de base LI. Agora, simplesmente, eu posso pegar esse terceiro vetor e tentar escrever ele como combinação linear desses 2 caras. Então, por exemplo, se eu conseguir fazer isso, se eu conseguir escrever o terceiro vetor como combinação linear dos 2 caras, eu já vou ter um sistema LD. Sacou? Uhum. Então, escrevendo isso aqui como um sistema de equações, para ficar mais fácil, A mais B igual a 0, A mais 2B igual a 1, 3A mais B igual a 3. Então, beleza, daqui eu já tiro que A igual a menos B. Eu posso pegar esse A igual a menos B e jogar na segunda equação. Eu vou ficar com menos B mais 2B igual a 1, ou seja, B igual a 1. Então, por consequência, A igual a menos 1. Certo? Certo. Agora, tudo bem, então, supostamente consegui. Mas isso vai descrever a terceira coordenada? Esse que é o ponto. Vamos ver se descreve. Então, 3 vezes o A, que é menos 1, mais o B, que é 1. Bem, isso é igual a 3. Vai ficar menos 3 mais 1, ou seja, menos 2 igual a 3. Absurdo. Sim. Não deu
para descrever o terceiro vetor como uma combinação linear dos dois primeiros. O que isso significa? Que esses três vetores juntos aqui, eles são LI, linearmente independentes. Eu não consigo escrever cada um deles como combinação linear dos outros dois. Sim. Beleza? Então, veja, se eu quero extrair um subconjunto de vetores LI, tá feito. Esses três caras aqui já são. Agora, pode ter uma outra ou outras combinações de LI? Pode. Claro que pode. Mas ele pediu só um, né? Então eu não vou ficar procurando coisa inútil, beleza? Uhum. Aqui já é LI. Pegou a ideia do exercício? Peguei, peguei. Foi de bola. Bem easy, né? Agora vamos ver o teu, que supostamente é para ser mais easy. Ele quer que você verifique se esse conjunto aqui é LI ou LD. Bem, me diz uma coisa. Você precisa fazer conta para responder essa pergunta? Só de cabeça, eu acho. Não também. Não? Não precisa nem de cabeça, olha só que maravilha. Porque isso vai ao encontro do que eu acabei de falar. Você está falando do R3, mas você tem 4 vetores. Perfeito. Então você já tem mais do que, entre aspas, aquele exemplo da base canônica que eu te dei. Ah, tá. Entendi a ideia. Bem, a princípio. Porque eu tô lembrando de uma coisa aqui. Bem, de fato, eles têm que ser LD, obrigatoriamente, eles são LD. Só que tem alguns detalhes que a gente pode colocar extra no problema aqui. Por exemplo, esses 4 vetores, eles conseguem descrever o R3 todo? Sabe que pode ser que não? Porque pode ser que os 4 vetores sejam múltiplos um do outro. Né? Claro, não é o caso aqui, né? Mas poderia. Então veja, apesar de você estar trabalhando com 4 vetores, eles não necessariamente descrevem o R3 todo. Talvez eles não descrevam nem o R2. Né? Aí você pode ter uma certeza absoluta. Se você tem 4 vetores num espaço que é R3, ou seja, se você tem mais vetores do que a dimensão do seu espaço, você pode ter certeza que eles são LD. Tá bom? Certo. Obrigatoriamente. Então não precisa nem de conta. Entendi. Eu não vou te pedir para provar isso aqui, porque é meio besta, né? Uma vez que a ideia já é essa. Agora, eu vou apagar esse cara. E agora sim eu vou te perguntar: esses caras aí são LI ou LD? Daí você precisa Tá. fazer conta. Qual a conta? A conta da apostila. Né? Qual que era a página que eu falei aqui? 46, eu acho. Né? O que Perfeito. fazia para provar se era múltiplo um do outro, né? O jeito mais interessante é você igualar a zero, né? Que é o que ele faz aqui, tá vendo? Pega os vetores e iguala a zero. Se bater na solução trivial, então tu está falando de um sistema linearmente independente. Se ficar uma variável em função da outra, como supostamente ocorre aqui, daí é LD, ok? Então, Uhum. fazer isso, combinação linear igual a zero. Agora desses três pode ser, pode não ser. Eu vou no banheiro e já volto, tá? Precisando mijar.
E aí, velho, conseguiu fazer? Aparentemente, sim. Ô, manda aí, deixa eu ver. Vejamos. Tá, você achou que B é zero e o A e o B e o C são zero também. Então, legal. Então significa que esses caras aí são LI. Show de bola. Nada a acrescentar-me. Vamos ver os outros exercíciozinhos aqui. Página 56, se eu não me engano. Não, tá merda. Aqui, eu passei demais agora. Então, legal. Vimos aí esse, vimos aquele. Vamos ver esse problema que parece ser um tanto quanto teórico. Seja esse conjunto aqui até um N linearmente independente. Então, esse conjunto aqui, ele é LI ou LD? Como a gente pode notar, a gente está com o zero, o vetor nulo, dentro. E a gente tinha lido uma coisa teórica sobre isso agora há pouco, né? E se você tem um conjunto com o zero, né, o vetor nulo, então é linearmente independente. Ele não deixa ali muito claro o porquê, né? Mas é meio óbvio o motivo. Porque se você controlar os coeficientes aqui, de todos eles, ou seja, dizer que todos os coeficientes são zero, que é uma possibilidade, a solução trivial, como eu falei para você, você vai obter um dos vetores da base, que é o vetor nulo, sacou? Então, obrigatoriamente, esse conjunto tem que ser LD, linearmente dependente. É possível obter um dos vetores com alguma combinação linear, solução trivial. Beleza? Faz sentido? Faz sentido. Vamos ver o outro aqui, ó. Esse subespaço, que eu diria que é o subespaço nulo, afinal de contas ele só tem o vetor nulo, né, a princípio. Qual é a base e a dimensão disso? Bem, a gente não falou muito sobre base e dimensão ainda, mas eu acho que fica meio claro que a dimensão é zero. E a base não existe, né? O vetor nulo aqui, ele não tem vetores, né? Ele só tem o vetor nulo. O vetor nulo meio que nem vale como um vetor na prática, né? Ele não tem informação, vamos dizer assim. É diferente de um vetor que não seja o nulo, te indica uma direção e sentido. O vetor nulo não te indica nada, certo? Ele não indica nem que tu tá indo por origem. Ele é nulo, ele não tem informação. Então, dimensão zero. Mas isso a gente vai falar mais quando a gente for ver sobre essa matériazinha de dimensão. Verifique se o conjunto Churubamo-Turus-Bagos é uma matriz antissimétrica. Isso aqui já é mais interessante. Note como a coisa teórica e confusa acabou, né? A gente tinha muito aquelas confusões quando a gente estava definindo subespaços vetoriais, né? Agora as coisas já envolvem contas. Então fica tudo muito mais prático, né? Você que é engenheiro, gosta de coisas práticas. Por sinal, eu tava mexendo no Instagram, apareceu lá sobre a sua conquista lá. Cosmos, legal. Bem legal. Tipo, tava mexendo em qualquer coisa lá, apareceu. Muito bem. Então vamos provar essa parada aí. Ele tá querendo que você prove o quê? Na A, né? Que esse 3x3 há uma matriz antissimétrica, onde há uma matriz antissimétrica, é um subespaço vetorial das matrizes 3x3. Então a gente tem que definir primeiro o que é uma matriz antissimétrica, né? Eu até poderia reescrever a definição desse subespaço na A aqui da seguinte forma. O A pertence às matrizes 3x3, onde a transposta é igual à matriz normal ali, só que negativa. Isso é uma matriz antissimétrica. Tá bom? Então, como a gente precisa que seja subespaço, tem que ter aquelas duas regras lá que a gente já conversou duas vezes, né? Que é a soma existir e a multiplicação por escalar também. Tudo isso, resumidamente, se manter dentro do subespaço, continuar seguindo as regras do subespaço, tá bom? Uhum. Então vamos pensar na questão da soma primeiro. Então vamos definir aqui duas matrizes.
Note que eu poderia estar trabalhando com elas 3 por 3, ou seja, colocar 9 variáveis no problema. Afinal de contas, uma matriz 3 por 3 tem 9 entradas, né? Eu não vou fazer isso, que eu não sou retardado, né? O que eu vou fazer é eu vou reescrever pelas regras, não é mesmo? Então tá aí. Defini aqui a regra. Agora eu vou pegar e vou somar eles. Somei A com B. Bem, se eu pego a transposta da soma, o que que acontece? Por regra de matriz, né, isso aqui não envolve definitivamente subespaço vetorial, mas a gente sabe que numa situação como essa é a mesma coisa que a transposta da primeira mais a transposta da segunda, ou seja, eu estou pegando dois vetores e somando, né, naturalmente pegando dois vetores aqui que fazem parte do subespaço e somando. Agora eu vou aplicar a regra do subespaço nessa soma. O subespaço é algo que envolve transposta, então eu apliquei a transposta. Muito bem, agora o que, que vai acontecer aqui? De acordo com as definições aqui em cima, uma vez que eu posso separar essa parada, note que eu não poderia separar tão simples se fosse qualquer outra regra, por exemplo, coisas de multiplicação, né? Provar talvez a comutação, não é tão simples, né? Mas aqui é simples, porque eu estou falando de transposta. Então eu posso escrever como menos A menos B, cada um deles, porque eu sei que o A e o B, por si só, são matrizes que são desse subespaço, ou seja, seguem essa regra. E daí eu consigo reescrever esse negócio aqui, veja só, como o negativo da soma delas, né? Simplesmente isolando esse sinal de menos na frente. Então eu consegui provar a regra, né? Olha só, eu provei que a soma continua seguindo a regra do subespaço. De novo, eu poderia entender esse cara como uma outra matriz, né? Soma. Já vimos bastante isso nas aulas de prova de subespaço. Certo. E o mesmo com a constantezinha, né? Vamos lá, por regra de transposta, o que que acontece? Esse negócio é um escalar, então ele não sofre um efeito da transposição. Transposição só ocorre com coisas que têm linhas e colunas, né? Então eu posso jogar esse negócio para fora, vai ficar transposto, só o A transposto, a constante dane-se. Eu sei que esse cara é igual a isso, então eu sei que eu posso escrever dessa forma aqui. Pronto, provei de novo. Tranquilo, né? Então o erro aqui seria tentar pegar as 9 coordenadas aqui. Isso aqui seria maluquice. Então, falou de matrizes, a gente tem uma primeira parte da matéria só com regras para aqui não ficar comendo bola, né? Uhum. Muito bem, qual que é a B? Outra, B igual a e D igual a menos A. Verifique se o subconjunto W é um espaço vetorial. E aí, o que, que você acha? Só de ler esse negócio, você acha que é um subespaço vetorial? B igual a A e D igual a menos A. É. A menos AC. Nossa, não sei. Então, bem, para não ser subespaço, né? A gente conversou sobre tem que rolar multiplicação de variáveis ou tem que ter a soma de um número, né? Esses são elementos que deixam bem claro que você não está tratando um subespaço vetorial. Ou alguma coisa que envolva módulo também, para não poder colocar qualquer constante multiplicando. Porra, aqui não tem problema nenhum, né? E daí que o BA, a única coisa que você vai ter é A, C, outra variável livre, menos A. Isso aqui é um subespaço. Você vai conseguir somar tranquilamente os caras aí, vai se manter dentro do subespaço. Se você multiplicar uma constante, também vai continuar seguindo a regra. Né? Seria problema se tivesse ali um A vezes B. E você já não está tratando de uma coisa linear. Ou A, 1. Se fosse um 1 ali, ferrou, porque a hora que tu somasse duas matrizes, você iria ter 2, e não 1. Né? Que
que supostamente é uma regra. Agora, se fosse zero aqui, não teria nenhum problema, lembra? Certo. Então, assim, você precisa treinar isso de olhar para o subespaço e ver se e perceber já de imediato se é ou não, né? Para depois Tá. você usar as regras lá para de fato provar. Então, tipo, eu até entenderia que você tem alguma dificuldade de, né? Porque o que é uma matriz antissimétrica? Não sei. Mas aqui tem que ficar ligado, pô. Eu só tô alterando ali o valor para deixar em função de outra variável. Anyway, isso aí ficou como deveres para você fazer, tá? Tá. Eu já te falei que é ali. Agora, a 8 já envolve base, coisas assim bem interessantes, né? Reescrever a partir de uma base. O que é isso na prática, né? Isso é aquela desgraça daquele desenho que eu estava te falando. Tu tens, por exemplo, a base canônica, escreve um vetor na base canônica. Então, vai lá eu fazer. Não está feito o desenho aqui, né? Digamos que esse vetorzinho aqui na base canônica, esse vetor verde, ele seja, por exemplo, o vetor 3 para x, 2 para y. Até parece, né? É um pouquinho mais para horizontal do que para cima. Beleza, isso na base canônica. E essa base azul maluca que eu criei ali, né? Ele com certeza não seria 2 e 3. Ou 3 e 2, né? Porque, primeiro, o que é o 3 e o que é o 2 nessa base azul? De alguma forma dá para descrever esse vetor verde na base azul. Ele poderia ser, por exemplo, eu não sei, vou chutar um valor maluco aqui. -1 e 5. Só que isso nessa base azul, que eu vou chamar de beta. Beleza? Uhum. Agora, digamos que eu queira converter um vetor que está na base canônica para a base azul. Tem que ter alguma forma de fazer isso direto. E é isso que a gente vai aprender agora, beleza? Aí você pode Certo. notar a importância disso, né? Isso na engenharia mecânica é muito importante, né? Vocês trabalham com tensores, né? Eu não sei se você faz exatamente mecânica, mas o pessoal aí que trabalha com tensor, eu sei que na engenharia mecânica tem isso. Tensor é basicamente isso aqui, converter de uma base para outra, beleza? E tem um monte de Certo. aplicações, né? Um monte de aplicações na engenharia. Então, show de bola. Vamos aprender sobre bases. Subespaço gerado. Forma de subespaço, isso tudo já vimos. Então vamos lá, vamos falar sobre base e dimensão, primeiro a parte teórica, né? O que é uma base? A base são esses vetores. Os vetores que definem o teu subespaço, ou teu espaço que seja. Então, para ser uma base, os vetores precisam ser LI e essa combinação gerar o espaço que você está trabalhando. Então, olha só aqui, ó. Isso é uma base da R2. Ah, professor, mas não é a base canônica. Dane-se. Contanto que seja LI, você consegue gerar o R2. Já conversamos sobre isso inúmeras vezes, hoje, nas outras aulas. Certo? Uhum. Mas olha só que esquisitinho que fica. Ele pega, multiplica. Né, primeiro, ele mostra aqui que a única solução para dar o vetor nulo é a trivial. Show. LI. Provado que é LI. Agora, gera R2. Bem, o R2 a gente entende assim de imediato como um XY, ou seja, uma variável livre, outra variável livre na outra coordenada. Daí, olha só, ele pega e multiplica uma variável por esse cara e controla a outra, né? Para que depois na soma só sobre x e y, sacou? Agora, como é que ele faz esse negócio aqui? Daí é algo a ser discutido. É algo a gente pensar. Beleza? Mas o importante é que, de alguma forma, eu consigo pegar esses dois vetores aqui e chegar no xy, que é o que a gente entende como R2, duas variáveis livres. Beleza? Ó, ele mostra aqui como é que ele chegou nisso, né? Ele primeiro começa com dois vetores genéricos, chama um deles de y, e depois do sistema que surge aqui, ele chega que o b é y menos x. Dá pra gente fazer isso aqui, beleza? Vamos fazer.
Vamos pegar esse exemplo aqui, porque a apostila é assim, né? Ela tá aqui para vocês treinarem, né? Como alunos. A apostila é para aluno, não é para professor, né? Para professor é os livros. Mas o aluno não precisa de toda aquela teoria dos livros. Vocês precisam saber resolver exercício. Então ele pega, começa aqui e vocês terminam. Então, por exemplo, né, desse maninho aqui, a gente tem o quê? Que x é igual a A menos B. Opa! X igual a menos B. E y é igual a A. Certo? Certo. Sim. Né, o que eu peguei para fazer essa conta? Essa conta eu peguei isso, isso e isso. Uhum. E essa outra, isso, isso e isso. Perfeito. Então, beleza. Então, daqui eu tirei que o A é igual a Y. Agora eu venho nessa outra e coloco Y e isolo B. Então, B vai ser Y menos X. Beleza? Então, sendo Certo. A e B os coeficientes dos vetores, né? Então, aqui, A e B. Pegou? Uhum. Legal, né? Muito massa. Então, se fazer, velho, dá para entender tudo. Só não dá para ler de forma passiva a apostila. Cada ano que passa, assim, eu vejo que nós, como eu me incluo nisso, a gente vai ficando cada vez mais passivo para tentar aprender alguma coisa, né? Eu acho que é isso que diferencia o cara de exatas do cara de humanas. O que o cara de humanas faz, de modo geral, principalmente no Bostil? Ele Lê. pega e só lê, Ah, né? Só lê, só lê. Lê, 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 lê. Mas ler é muito passivo. É como sim. assistir. A diferença é que você tem que ali usar um pouco o seu cérebro para as coisas virem para sua cabeça, né, na leitura. É diferente de você simplesmente olhar para uma televisão. Mas é passivo. Enquanto você não pega para fazer um exercício para pôr na prática aquilo que você leu, e não estou falando de dar opinião, foda-se a opinião, é passivo. Então, por isso que o cara de exatas, ele é, de modo geral, mais inteligente, né? Porque para ele entender, não adianta ler, ele percebe isso. Pô, eu tô lendo e não tô entendendo. Agora eu fiz o exercício e entendi, tá ligado? Sim. Daí a diferença, por isso que a gente costuma ser mais inteligente. Então, não seja passivo. Perfeito. Show de bola. Uh, mas se você quiser ser passivo, daí, daí vai dar Tô de boa. Tô de boa. Você não vai me acusar lá de homofobia. Não. Beleza. Tô de Então, boa. vamos ver outro conjunto aqui. Olha, eu bato o olho nesse conjunto e sei que ele não vai gerar o R2. Né? Porque claramente um vetor é múltiplo do outro, né? E nessa brincadeira a gente prova coisas que a gente já estava verificando. Por exemplo, se eu zerar a parada aqui, eu vou ter uma relação entre A e B muito claro. Né? Muito claro. Então ela já não é LI. Maravilha. Então não vai gerar, não pode ser base do R2. Para ser base do R2 deveria gerar. Vamos ver esse outro cara aqui. Ó, esse cara claramente é uma base do R3. Né? Como é que a gente prova isso? Prova entendendo que uma base precisa ser LI, né? As regras aqui, ó. Né? E gerar. Né? Para gerar, a gente precisa colocar depois lá um XYZ igual a um A, B, C, que multiplica os vetores e encontrar uma relação entre eles. Beleza? Fechou. Show de bola. Show de bola. Agora, bem, eu acho até meio, vamos dizer assim, sacana da minha parte eu ficar falando de coisa do R3, porque é muito simples de entender, né? O R3 é muito trivial. É aqui que o bicho pega, né? Um polinômio. Porque para a gente entender, né, a base polinomial é um pouco complicado, né? Mas, ó, vamos fazer o seguinte, isso aqui eu quero que você tente, de tudo que a gente vai ver para a próxima aula, eu só quero que você tente esse negócio aqui. Tá. Se você conseguir fazer, show. Daí a gente já pode começar matriz mudança de base na próxima aula, né? Que é uma Tá. coisa pica, né? Que vem depois de toda essa questão de dimensão, de espaços e coisas do gênero. Mudança de base. Isso aqui é um negócio pica, né? Que é a matriz que vai pegar aquilo que eu estava te explicando, né? Escrever aquele vetor verde, que a gente sabe quem é ele na base canônica, e escrever em outra base. Isso que é a matriz mudança de base. Para entender isso aqui, né, precisa primeiro saber construir a base. E para saber construir a base, não adianta ser só no R3, né?
Tem que saber na base polinomial também. Afinal de contas, tu tá numa federal. Provavelmente eles vão te cobrar alguma coisa de polinômio na tua prova. Então, por isso que vai ficar como exercício para você aqui o 80. Tá bom? 80, Note que já está 81? com a Ou só resposta aqui. 80? 80, né? O exemplo 80, página 48. Posso colar aqui para você. Né? Então, identificar, né, quem é o vetor, ou melhor, quem são as bases, quando ele pega e descreve de isso, né? O que é isso? Prática. Como entender isso como um vetor, né? Porque tu vai ter que pegar essa merda aqui e depois escrever como coordenadinhas para fazer a matriz mudança de base, né? Não vai adiantar tu colocar X lá que não vai dar certo. A matriz mudança de base só tem entradas numéricas, sacou? Então por isso que é importante entender bem esse negócio de polinômio. Entendeu isso aqui, entendeu qualquer coisa, velho. Tá. Tá bom? Então a gente se vê na próxima aula aí, semana que vem, mesmo horário, supostamente última aí da